Bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno, área de estudo, morfologia. Tema da aula, classes de palavras. Hoje vamos falar sobre os artigos. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. Boa aula! Artigos é uma classe gramatical, assim como os substantivos. Os artigos são palavras que vêm antes do substantivo. Substantivo, lembra aquela classe gramatical que serve para dar nomes? Pois é. Então, o artigo ele vai determinar o número do substantivo, se ele é singular ou plural, e o gênero do substantivo, se ele é feminino ou masculino. Viram que fácil até aí? Então, vamos adiante. Olha, os artigos podem ser definidos e indefinidos. Tá? O artigo definido. Os artigos definidos, o, a, os, as, isso aí é fácil você memorizar, é muito simples. Definem ou individualizam de forma precisa o substantivo, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Artigo definido. Essa palavra definido e indefinido. Definido é aquilo que define. Simples assim. Indefinido é aquilo que não se define. Então, simples também. No caso do artigo, ele é definido porque eles individualizam de forma bem precisa os substantivos. Olha aí. Artigo definido, a tabela abaixo. Artigo definido, gênero e número. Então, artigo definido, o gênero masculino, número singular. Perceberam que, nesse caso do primeiro artigo, o, ele só vai servir para os substantivos masculinos. E quanto ao número, se ele vai ser singular ou plural, o vai estar no singular. Viram como é fácil? Vamos à próxima. Artigo definido, de novo, o a. Agora o gênero feminino. Não tem como você utilizar o a para um substantivo masculino. Não tem sentido, como vice-versa também usar o para um substantivo feminino. Então, isso é muito simples. E aqui no mesmo caso, se o a está sozinho, o o está sozinho, então o número vai ser, evidentemente, singular. Olha aí, os e as. Prestaram atenção aí que agora nós já temos aí uma alteração quanto a singularidade ou pluralidade. Aqui nós estamos falando agora de pluralidade do o e do a, os, as, que também vai seguir a mesma lógica, os para o masculino e as para o feminino. Agora, os gêneros serão plural, simples, não é? Então, o artigo ele é uma classe gramatical muito simples, fácil de você pegar, então fique atento para você absorver, já fazer esse conteúdo aí para você formar uma base suficiente para estar avançando nesse conteúdo da língua portuguesa, que é bacana, tem muita coisa legal para a gente ver, mas requer que você fique atento a essas aulas mais básicas aqui. O artigo é muito simples, mas você fique atento. Vamos adiante? Exemplos de artigo definido, artigos definidos, que são o e o a, e o os e o as, no singular o a, plural os as. E aí, mais uma vez, indicando que o é para o masculino, o a para o feminino, tanto nos dois casos, singular e plural. Simples, não é? Vamos na oração? O garoto foi jantar na casa dos pais. Como vamos fazer a leitura desse? Nós vamos fazer a leitura dessa oração em relação ao artigo. Vou ensinar para vocês. O garoto, o está destacado é o artigo, beleza? Ele está no masculino também. Ele está também no singular. Então, nós vamos ter um substantivo no masculino e também no singular. O garoto foi jantar na casa dos pais. E agora, olhando a visão da oração como um todo, nós vamos observar que o artigo ele ajudou a nós sabermos aí na oração quem foi jantar na casa dos pais. Então, o é o artigo que já está indicando, o garoto. Vamos adiante? Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Algumas pessoas ganharam um objeto que eles esperavam, né? A bicicleta. Então, observem que há a leitura de que está no feminino, que é o artigo também que está no singular, e ele está como um todo indicando aí que objeto eles esperavam, a bicicleta. Viram? Essa é a leitura correta de você observar o artigo na oração.
Mais um exemplo. Luiz aproveitou para rever os amigos. Agora o está no plural. Então nós vamos ter um substantivo masculino também no plural. E agora como um todo, nós vamos entender que o artigo ele está indicando aí para a gente, no caso, quem Luiz aproveitou para rever, os amigos. A próxima, as meninas foram viajar. Agora a leitura, artigo feminino, no plural. Então nós vamos ter adiante um substantivo feminino no plural. As meninas foram viajar. Olhando como um todo na oração, o artigo, nós estamos vendo que o artigo está indicando quem foi viajar. As meninas foram viajar. Então, esse é o objetivo do artigo, tá? Ele individualizar, e a leitura correta é essa que eu estou te falando, você analisar se o artigo está no singular, no plural, no masculino, no feminino, ver ele como um todo, o que ele está ajudando a gente a entender ali dentro da oração. Então, vamos adiante. Agora o artigo indefinido. Se lá atrás os artigos definidos individualizavam, deixava claro, agora no indefinido não. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. No plural, no plural, uns. Uma no plural, umas. Determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa mesmo uma pessoa, objeto ou lugar a qual não se fez menção anterior no texto. Vamos primeiro dar uma olhada na tabela e vamos seguir com alguns exemplos. A tabela abaixo, artigo indefinido, gênero e número. Para o masculino e para o singular. Uma também está no feminino e no singular, uns masculino e plural, umas feminino e plural. Vamos adiante? Então agora, exemplos de artigos indefinidos. Um dia iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para seu aniversário. Verifiquei que em todos os exemplos acima não está definindo qual objeto, pessoa, qual lugar. Nos dois primeiros exemplos não está identificado qual dia ou qual tarde. Olha aí, um dia iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Está especificando aí qual dia e qual tarde? Não. Por isso ele é um artigo indefinido. Da mesma maneira, Joana não especifica quais amigos. Joana convidou para a festa uns amigos, mas especificou quais os amigos? Não, deixou vago. Falou apenas que eram alguns amigos. Chamar alguns amigos. E embaixo, comprei umas camisas para seu aniversário. Está especificando aí, no caso, falando aí sobre a camisa? Corresponde a uma ideia muito vaga de quais camisas são essas, não é? Então, esses aí são os artigos indefinidos. Agora, cuidado para você não confundir o artigo indefinido 1, por exemplo, com o numeral 1. Porque o numeral 1 é a palavra utilizada para indicar quantidade, tá bom? Não tem nada a ver com o um artigo, que está aí, no caso, ajudando a você entender mais na oração sobre do que está falando, né? Um dia, né? Está especificando o dia, mas você tem uma ideia aí, mesmo que de forma não precisa, mas do que a pessoa está falando. Uma certa tarde saímos para caminhar. Especificou aí que quer dizer que uma certa tarde dessa qualquer eles vão sair para caminhar. Então, esse é o fundamento do artigo e esse, no caso, é o fundamento do artigo indefinido. Agora, observe aí o emprego dos artigos. Os artigos sempre devem concordar com o substantivo, é uma questão de concordância, em gênero e em número. Em gênero masculino e feminino, e em número singular e plural, como já dei os exemplos. Ou garoto, ou os garotos. Então, o substantivo, se o artigo estiver no singular, o substantivo também tem que estar no singular. Obrigatoriamente, ele tem que estar no singular. Se o artigo está no plural,
então, obrigatoriamente, o substantivo também tem que estar no plural. Assim como o gênero. Se o artigo é do gênero masculino, o, então o substantivo também tem que estar no gênero masculino. Então, vamos aí. O garoto, os garotos. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Aí, no caso dos artigos indefinidos, tá vendo? Uma mesa, umas mesas. Então, vamos adiante? Agora observe que os artigos eles podem ser combinados com preposições. Como assim, professor? Olha aí, ao, professor, mas ao não é um artigo definido? O artigo definido, ele é o sozinho, ou o a sozinho, ou os sozinho, ou as sozinho. Então, esse aí é o artigo definido. O artigo indefinido é o um sozinho, ou uns sozinho na oração, ou uma sozinho na oração, ou umas sozinho na oração. Agora aqui no caso não. Aqui no caso essa palavra ao é uma combinação de uma preposição mais algum artigo. Quando você quer essa palavra ao no singular, você faz a soma da preposição a mais o artigo o. Fica ao. Se você quiser essa palavra no plural, aí você pega e soma o a, que é uma preposição, mais o artigo os. Então nós temos aos. Exemplo, o texto é dedicado aos pais. Viram aí? E da mesma forma também a palavra a ou as, craseado. Observem aí. Exemplo, vou à escola todas as manhãs. Tá, pessoal, não preocupe sobre a questão da crase, que nós vamos ter uma aula específica sobre crase, nós vamos ter uma playlist específica para tira dúvidas rápidas, tá? Como o uso dos porquês, por exemplo, mal com U, com L, mas vamos aí seguir no nosso curso básico e já assim que eu puder eu vou estar disponibilizando para vocês essa playlist com essas dicas. E aí vai adiante também a palavra dar, que também é uma junção de uma preposição de mais um artigo a ou no plural as. Então a palavra é ao, as, da, das, do, dos, na, nas, no, nos, num, nuns, numa, numas. São todas a junção de uma preposição com um artigo. Então, esse aí é o pulo do gato que você tem que ficar ligado, que as palavras, elas são assim, são metamórficas. Então, elas vão estar mudando, se transformando. Você assista a aula de derivação, a aula de morfemas, para você entender melhor do que eu estou falando. Então, essas mudanças, essas flexões, esses acréscimos, esses decréscimos, tem também tudo nas aulas anteriores, e então é isso aí que faz a nossa língua portuguesa ser bem diversificada, ter uma harmonia no texto, mas fique atento aí para você entender que as palavras que estão surgindo aí agora, ao, a, as, da, das, elas são palavras com junção de preposição mais artigos. Então, vamos adiante? De acordo com a sua posição na frase, preste atenção aí nessa teoria em cima. Os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente de sua classe gramatical. Dois exemplos. O andar de Elisa é muito sensual. Nesse caso, o verbo andar, você já deve ter assistido aí a aula de verbo, já sabe do que eu estou falando, foi transformado em substantivo. Como assim, professor? Olha aí, o que é muito sensual em Elisa? Aí está dando o nome, quando o artigo está aí junto do verbo, nesse caso aí, deu nome ao que é muito sensual em Elisa, o andar. Viram? Agora observe aí o exemplo abaixo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Nesse caso, aí não é um verbo, daí é um adjetivo, vermelho. Ele foi transformado em substantivo porque o artigo está aí com ele, acompanhando ele. Então, quando está em determinado aí, posição na frase, o artigo pode transformar o substantivo, qualquer tipo de palavra em substantivo. Nesse caso aí, o que indicou a tristeza dos seus olhos? O vermelho. Então, essa palavra aí, o vermelho, junto, virou um nome, sozinho. Então, o substantivo, ele não é ali uma palavra sozinho, não. Em alguns casos, você vai ter um artigo ao lado de uma outra classe gramatical, aí no caso dos exemplos, um verbo e um adjetivo, e junto eles
se transformam em substantivo para dar nome a algo. Então, entendeu? Vamos adiante. Os artigos definidos o, a, os, as podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Então, dessa forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. Professor, não entendi. Olha o exemplo aí. A alma é imortal. Refere-se a um conjunto de almas. Está especificando a alma? Não. Está falando a alma. Então, aí no caso, substantivou a palavra. A alma está dando nome. Não, então, aí nós temos aí agora uma referência a um conjunto de almas. Olha o exemplo abaixo. A goiaba é muito rica em vitamina C. Faz referência a todas as goiabas. Então, quando está aí o artigo a junto do substantivo goiaba, você vai observar que ele está fazendo referência a todas as goiabas, mas utilizando aí, no caso, uma palavra no singular. Olha lá de novo, o artigo é empregado no singular, mas que faz referência à pluralidade de seres. Aí, no caso, nós falamos, a goiaba é muito rica em vitamina C. Ou você poderia dizer, a laranja, outro exemplo, é muito rica em vitamina C. Então, você vê que, porém, o substantivo está no singular, mas como está acompanhado aí do artigo, ele deu uma substantivada geral aí para fazer referência a todas as goiabas, não a uma goiaba em específico. Entenderam? Vamos adiante? Na construção das frases, a utilização dos artigos indefinidos, ela tem que ser moderada, tá, pessoal? Porque se você exagerar no uso do artigo indefinido, vai causar um inchaço, uma redundância no texto desnecessária, tornando o texto seu pesado, deselegante. Então, vamos a algum exemplo? Ter uma boa educação é fundamental. Observaram aí que o artigo indefinido uma está sobrando? Não precisa dele? Olha, vamos tirar. Ter boa educação é fundamental, o sentido é o mesmo e sem a necessidade de você estar utilizando aí o artigo indefinido. Então, isso aí é um problema também que você tem que ficar atento. Muitas pessoas exageram demais no uso dos artigos indefinidos e acaba ficando muito redundante na oração. Olha outro exemplo. São detentores de um bom conhecimento. Para que esse um? São detentores de bom conhecimento. Observaram? Então, tome cuidado com o uso deles. 6. Para você fazer uma adequação, uma coesão textual melhor, observe aí que nós temos as palavras aí para você utilizar no lugar de artigos indefinidos, para você não estar repetindo demais dentro de uma redação, por exemplo, ficar repetindo demais o artigo indefinido, você pode usar as palavras como tal, certo ou certa, outro ou outra. Viram? Essas palavras aí, tal, certo ou certa, outro ou outra, vão substituir o artigo indefinido para você não ficar utilizando ele demais no texto, para não ficar redundante. Olha o exemplo. Encontrei uma certa medalha na cômoda. Então, para você, no caso, teria que falar aí no texto, você lembra aí de escrever no texto, na redação, encontrei uma medalha na cômoda. Você pode, como você às vezes já utilizou demais o artigo indefinido, então troca por essa palavra aí certa, para você não ficar muito redundante, não ficar muito incisivo demais no artigo indefinido e acabar exagerando e a palavra sobrando. Em alguns momentos você vai ter que substituí-la para o texto ficar com mais coesão textual. Olha aí o outro exemplo. Natália não encontrou um outro casaco. Não precisava, bastava utilizar um, aí você pode substituir pela essa palavra outro, que também vai dar o mesmo sentido, você vai evitar aí de usar o artigo indefinido. Viram? Não é problema você usar o artigo indefinido. É problema quando você exagera, se você dentro de uma redação exagerar demais na palavra, você acaba perdendo a coesão textual e acaba ficando redundante ou mesmo chato o seu texto. Então, é bom que você lembre-se bastante disso, de estar utilizando palavras sinônimos também para você não estar repetindo essas palavras. Aqui no caso,
eu estou falando do artigo indefinido. Para você não repetir ele demais, você pode, em alguns casos, apenas suprimir, deixar de usar, ou então você usar pela palavra certa ou pela palavra tal, que aí você vai ter uma coesão textual melhor, tá bom? Vamos adiante? O artigo indefinido, ele é usado como recurso expressivo para reforçar enunciados exclamativos. Exemplo: foi um presente te encontrar. A festa estava uma delícia. Então aí, no caso, o artigo indefinido, ele está utilizando um recurso para você expressivo, para reforçar, né, a exclamação. Viram que também o artigo tem essa função? Vamos adiante. Aluno, agora exercício para você memorizar. Questão item 1. Os termos destacados a seguir classificam-se como artigos definidos, exceto em A, B, C ou D. A. Os garis do sábado teriam que dar mais duro para compensar a redução da equipe. Ou B. Todo mundo culpou a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Ou C. A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume de 120 litros para 240 litros. D. A areia das praias do Rio de Janeiro está coalhada de palitinhos e plásticos. Então, pense aí, responda, passe adiante, pause e veja a resposta. Bom, vamos à resposta. A alternativa correta, letra C. A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume. O resto aí não interessa, interessa ali a partir. Porque aí, no caso, pessoal, nós estamos diante de uma preposição e não de um artigo. Olha aí, na letra A, B, C, olha aí. Os é artigo definido na palavra aí, na oração. Os garis. Na letra B, A é um artigo. Por quê? Vamos na oração. A Companhia Municipal. Então, letra C. Essa aqui é a correta. Vamos na letra D. É a errada, mas é um artigo A. Por quê? A areia das praias do Rio de Janeiro. Então, a areia, aí um artigo. Agora, no caso aí da letra C, o A, ele é uma preposição de distância. A partir é uma locução prepositiva. Então, mais uma vez, volte lá, assista lá o vídeo, a aula sobre preposição, para você ficar craque aí nesses dois conteúdos, tá bom? Então, para quem acertou, parabéns. Vamos que tem mais uma questão aí para a gente fazer. Item 2. Determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo e não quantificativo, tá? A, B, C, D ou E? Preste bem atenção, pause, tente resolver e aí sim passe adiante e veja a resposta. Resposta do item 2. B. Procure-o, ele é o médico, ninguém o supera. Não estava pedindo aí um valor qualificativo? Então, está dando qualidade aí para o médico, ele é bom. As outras aí não, letra A, C, D e E, cada uma está fazendo alguma coisa aí. No caso da letra A, o artigo os, ele está definindo com exatidão quais os candidatos. Está qualificando? Não, não tem valor qualificativo nenhum aí. Na letra C também, está se referindo à certeza e exatidão, não à qualidade. Na letra D também, os está indicando que algo aflige alguém, no caso, os problemas, não está qualificando, está apenas indicando algo. Na letra E, está indicando que a oferta é pouca, apesar de haver muita procura por algo, mas não está qualificando, assim como na letra B. Na letra B, sim, aí está dando valor qualificativo aí do médico, reforçando a importância dele, por ele ser bom. Então, parabéns para você que acertou as duas questões. Para você que teve alguma dúvida, volte, revise o conteúdo. Obrigado por você ter assistido a aula até aqui. Inscreva-se no canal, curta, deixe seu comentário e compartilhe. Até a próxima aula. Um abraço do professor Bueno.